ser assim. Olha que interessante. Jesus olha, vê aquelas pessoas, olha para os seus discípulos e fala: não vai ser assim, porque ainda não chegou a hora. E quando a hora chegar também não vai ser como vocês querem. Então Jesus, o que ele faz? Ele pega os seus discípulos. A Bíblia fala, e o teólogo fala, que ele obrigou os seus discípulos a entrarem no barco. Ó, entra, porque eu não quero que vocês sejam contaminados com esse pensamento diferente, com esse pensamento errôneo. Então ele obriga os seus discípulos a entrarem no barco. E a palavra de Deus nos diz que quando Deus manda, nós obedecemos. Você tem bom senso? Então quando Deus te mandar fazer alguma coisa, obedece. Porque Ele sabe o que é que Ele está te mandando fazer. Ele já está olhando lá na frente por que Ele está mandando. Então Deus mandou, obedece. Obedece. A palavra de Deus diz que Jesus então, Ele despede aquela multidão. Porque antes, quando os discípulos queriam que Ele fizesse isso, Ele disse não. Primeiro nós vamos alimentar essa multidão. Agora a multidão está alimentada, então agora vocês podem ir. Jesus vai e despede a multidão. No texto que nós lemos, a palavra de Deus vai dizer que quando Ele coloca os seus discípulos dentro do barco, Jesus vai orar. Quando Jesus vai orar, a palavra de Deus está nos ensinando que Ele vai falar com o Pai. Veja bem que eu quero que os irmãos entendam e compreendam a partir de agora, porque é extremamente importante. Se de um lado eu tenho os discípulos que foram para o mar, do outro lado eu tenho um Jesus que vai orar sozinho e falar com o Pai. Você pode orar na sua casa, você pode orar na sua igreja, você pode orar neste lugar. Mas Jesus está dizendo, existe um momento que é você e o Pai. É você e o Pai. E Jesus foi fazer isso, Ele foi falar com o Pai. Irmãos, é interessante que o texto que nós lemos fala que, conforme Jesus está orando sozinho com o Pai, tendo uma comunhão, uma intimidade com o Pai, do outro lado a gente tem um barco com seus discípulos que está perdendo o controle. Olha, presta atenção que eu quero que os irmãos e as irmãs entendam isso. De um lado eu tenho Jesus orando, falando com o Pai, tendo intimidade, comunhão com Deus. E do outro lado eu tenho um barco que está se afastando, e a palavra de Deus nos ensina que esse barco se afasta de 5 a 6 quilômetros. E a palavra de Deus vai dizer que uma corrente, os ventos forte, a maré forte, bate contrário àquele barco. E eles não conseguem remar para a direção que eles queriam. Às vezes nós estamos assim, querendo remar contra a maré, querendo remar contra as ondas, querendo usar as nossas mãos e as nossas forças para remar contra a maré, e você não consegue. Não é assim que acontece nas nossas vidas? Mas a palavra de Deus diz que, em um dado momento, Jesus, ele fala, opa, vou lá ter com os meus discípulos. Eles estão lá no barco. Sabe o que significa isso? Que enquanto Jesus estava orando, falando com o Pai, Ele não esqueceu dos seus discípulos. Ele estava vendo os seus discípulos. Ele sabia o que estava acontecendo com os seus discípulos. E quando você entrou aqui hoje, essa manhã, Deus falou, eu sei o que está acontecendo com você. Glória a Deus. Você está remando contra a maré, mas eu sei o que está acontecendo com você. E você ficou porque você está aguardando Jesus vir ter com você essa manhã. Glória a Deus, aleluia, Senhor. A palavra de Deus diz então que Jesus, Ele vai ter com os seus discípulos andando por cima do mar. Gente, eu fico imaginando essa situação. Olha, se de um lado eu tenho os discípulos ali com medo daquela tempestade, daquela situação, e o barco se afastando, e a palavra de Deus fala que eles estavam com medo. Mas olha que interessante, agora existe uma outra situação que vai deixar eles com mais medo ainda. Eles veem assim, ó, só estão os discípulos lá no barco, aí eles olham assim e vê alguém andando por cima das águas.
A palavra de Deus, eu vou tentar reproduzir assim mais ou menos. O que é isso? É um fantasma, é um espírito, e agora? Já estava ruim, agora vai ficar pior ainda. E aí a palavra de Deus diz que o nosso Jesus, quando os discípulos viram caminhando sobre as águas, ficaram atemorizados, gritaram: é um fantasma, cheios de medo. Olha só, a palavra de Deus diz, versículo 27, imediatamente o nosso Senhor Jesus diz: não tenha medo, tenha coragem, eu estou aqui, eu estou aqui com você. Irmãos, presta atenção numa coisa, porque é Jesus que está falando. Primeiro Jesus fala: não tenha medo, mas tenha o quê? Coragem. Toda vez que você tiver medo, você afasta a coragem, porque o medo não se dá com a coragem. Toda vez que você tiver medo, ao invés de você se aproximar, você vai se distanciar. Mas toda vez que você tiver coragem, você vai se aproximar. E aí quando você se aproxima, você consegue enxergar Deus. Quando você se aproxima, você consegue enxergar Jesus. Aleluia, aleluia. Deus disse para Josué também: tenha coragem. Tenha coragem. Então eu posso dizer com toda certeza, só subiu e ficou os corajosos. Irmão, pelo amor de Deus, eu vou falar isso para a irmã. Quarta-feira a irmã vai estar aqui, eu vou estar aqui, a irmã vai brigar comigo. Não, não vai. Sabe por quê? Porque nem todo dia você está preparado. Nem todo dia você está corajoso. Nem todo dia você consegue se aproximar do nosso Deus como se deve, como Ele quer. Mas seria muito bom que a gente pudesse fazer isso todos os dias. Irmãos, o versículo 28 vai dizer: então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordena que eu vá caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. Eu disse para os irmãos que dentro desse barco está só os discípulos de Jesus, mas entre eles está um tal de Pedro. Nós temos dois aqui, Pedro e Pedroso, para me ajudar. Aleluia. Vocês não sabem o que é conviver com esses dois. Vocês não sabem. Mas sabe quem é Pedro, irmãos? É sério, não estou brincando não. Conviver com vocês dois não é fácil não. Eu vou falar por quê. Veja bem, lá está o tal de Pedro. Vamos lembrar alguma coisa. Pedro é aquele que negou Jesus por 3 vezes. Nós sabemos que ele negou. Quantas vezes você negou Jesus como Pedro? Então não adianta falar mal dele, que você também negou Jesus um monte de vezes. Eu também neguei Jesus um monte de vezes. Esse é Pedro que negou Jesus. Pedro é aquele discípulo que quando Jesus foi preso, ele vai lá e decipa a orelha do soldado. Esse é Pedro. Pedro é aquele que Jesus, reunido com os discípulos, fala: Pedro, vem cá, tu me amas? Ele fala: amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Esse é Pedro. Eu disse para os irmãos que quem é que estava no barco nesse momento? Os discípulos. Mas Pedro foi o único que tomou a frente, olhou e falou: se és tu, então faz com que eu ande até lá. Sabe por quê? Sabe por quê, pastor Pedro? Porque Pedro, ele é ousado. Glória a Deus. Ele não tem só características ruins. Pedro é ousado. Porque todo líder tem que ser ousado, tem que ser equilibrado, mas tem que ser ousado. Porque as pessoas, quando olham para você e você é um líder lá na sua igreja, eles esperam de você que você tenha atitude. Você é um pastor, tem atitude. Você é um diácono, tem atitude. Se você acertar, amém. Se você errar, vai pagar com Deus e vai se justificar para Deus. Mas tem atitude. Sabe por quê? Porque Pedro tem um negócio no sangue que chama liderança. Eu sou líder. Eu pago pelos meus erros, mas eu sou líder, eu sou ousado. Se vocês não têm coragem, eu tenho. Glória a Deus. Pedro é aquele que depois que Jesus foi morto, que ele negou Jesus, ele começa a chorar porque bate um arrependimento nele tão grande. Esse é Pedro. Bate um arrependimento tão grande e ele começa a chorar e ele se afasta do Evangelho.
Aí os outros discípulos vêm e falam: Pedro, você já chorou, você já se arrependeu, você já se lamentou, mas agora está na hora de você, Pedro, continuar a missão que Deus nos deu. E aí Pedro se levanta. Esse é Pedro. Ele se levanta e vai evangelizar para milhares e milhares de judeus. E continua pregando o evangelho de Deus. Esse é Pedro. Mas Pedro é perfeito? Não. Ele não é perfeito. Ele é Pedro. A palavra de Deus diz, e nós lemos aqui, que quando Jesus disse para ele: vem, você não é o Pedro, o ousado? Então vem. Olha o ensinamento aqui. Às vezes você pede coisa para Deus, você não está esperando. Eu vou subir lá, Senhor, mas assim, eu vou subir lá atrás da minha bênção, né? Aí depois você sobe aqui, aí você é abençoado, e você fala: o quê? O que aconteceu? Eu fui abençoado. Você não pediu para ser abençoado? E Deus te abençoou. Deus está falando que vai tirar esse rostinho triste hoje, esse espírito triste hoje. Deus vai tirar. Como pastor, eu sou obrigado a falar: Deus já tirou, porque é o que Deus está mostrando para nós. Foca agora aqui, irmão, no que o texto diz. Pedro começa a caminhar e começa a andar por sobre as águas. Só duas pessoas fizeram isso na palavra de Deus: Jesus e agora Pedro. Pedro começa a andar por sobre as águas. Pedro começa a experimentar o que vocês vieram buscar aqui hoje, que é o sobrenatural de Deus. Alguém aqui já andou por sobre as águas? Alguém aqui já andou por sobre as águas? A irmã levantou a mão ali, já andou, irmã? Por sobre as águas? Eu estou falando por sobre as águas mesmo do mar. Já andou? Presta atenção aqui, irmãos. Isso aqui é muito sério, presta atenção aqui. Antes da pandemia eu estava lá na Praia Grande. Durante 5 anos antes da pandemia, em dezembro eu tiro férias e eu ia para a Praia Grande. Em dezembro, tá? Então, provavelmente em dezembro eu não estaria aqui, tá? Então eu tirava férias 5 anos seguidos, eu ia para a Praia Grande. Eu tenho o hábito de acordar cedo e dormir cedo. Eu estava lá na praia e eu acordei por volta de 5h30, falei: vou para a praia. O pessoal estava dormindo, ficou dormindo aí que eu vou para a praia. E quando eu cheguei na praia, tinha uma pessoa do meu lado esquerdo a uns, sei lá, 1 quilômetro, tá bem longe, e do meu lado direito também. E eu estava na beiradinha assim da praia. Eu sei nadar, eu aprendi a nadar cedo. Eu sei nadar e nado muito bem, né? E eu comecei a olhar para aquela água batendo no meu pé. E aí eu lembrei dessa passagem. Aí eu disse: se Pedro andou, eu também posso. Tá entendendo, pastor Pedro? Se ele andou, eu também posso. Porque o Deus dele é o meu Deus. E aí eu comecei a dar uns passinhos. E aí eu comecei a perceber que o meu corpo estava ficando muito leve. Tá entendendo? Aí eu parei, olhei para aquele mar e disse: pra que eu vou fazer isso? Sabe por quê? Eu posso até andar por cima desse mar, mas na hora que eu começar a afundar, só tá eu aqui, ó. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu disse: obrigado, Senhor, daqui eu paro e volto. Não vou não. Não vou não. Irmãos, a palavra de Deus diz, preste atenção, que Pedro, olha que interessante, no mesmo instante Jesus, versículo 29 fala: venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas. Quando ele está caminhando sobre as águas, ele está olhando em direção a quem? A Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou com medo e começou a gritar, dizendo: Senhor, salva-me. Eu quero que os irmãos prestem atenção aqui, porque a palavra de Deus nos ensina que Pedro, eu vou falar algumas coisas aqui da minha boca, mas nada que ofenda o evangelho. Pedro é aquele que acha que a mãe dele deu a luz para ele dentro do mar. Porque Pedro nasceu lá. Pedro, ele conhecia o mar como ninguém.
O Cielo, nadador nosso lá, dos 100 metros, 50 metros, o Michael Phelps, sei lá como fala, americano lá, ganhou várias medalhas. Os caras são bons, são profissionais. Nenhum deles nadava como Pedro. Pedro nasceu, foi criado, viveu dentro do mar. Pedro conhece o mar como ninguém. Pedro conhece as redes como ninguém. Pedro conhece o barco dele e os barcos dos seus como ninguém. Esse é Pedro, conhecedor. O barco, o mar, as redes, ele conhece tudo. Ele sabia se jogasse a rede aqui, o peixe ia estar aqui. Ele conhece tudo, ele nasceu, ele viveu. O mar é a vida dele. Mas a palavra de Deus diz que ele vai andando sobre esse mar que ele conhece, mas quando ele sente que um vento mais forte está batendo, que as ondas estão batendo, a palavra de Deus diz que ele tem medo. Ter medo significa que nesse momento Pedro tira o seu olhar do nosso Senhor Jesus Cristo, do foco, da direção que fazia com que ele andasse por sobre as águas. E agora ele não pode mais, porque ele perdeu o foco, ele tirou o olho da direção de Jesus. E toda vez que eu e você tirar o olho da direção de Jesus, você afunda. Deus nos trouxe aqui essa manhã para dizer: não tire o olhar do foco de Jesus. Não afunde. Mas o interessante é que se Pedro conhece tanto o mar assim, se Pedro nasceu, viveu do mar e conhece tanto o mar assim, por que Pedro não pega pela força dele e começa a nadar e começa a sair daquela situação? Ele não fez isso. Ele é um exímio nadador. Ele conhece o mar como ninguém, mas quando ele começa a afundar, Pedro entendeu, e graças a Deus entendeu rapidinho. Isso aqui não é para mim, isso aqui é para o Senhor. Você conhece o mar, mas agora você precisa conhecer o dono do mar. Você conhece o barco, mas eu fiz o mar. Eu criei o mar, eu criei os peixes. Aqui manda eu. Aqui, Pedro, se você não gritar me salva, você morre. Os irmãos estão conseguindo entender? Você chegou aqui desesperado, mas você está dentro do barco. Quando Jesus não estava dentro do barco, é porque ele ia entrar. Mas existe algum momento que ele está dentro do barco. Sabe por quê? Pedro, ele grita, Senhor, me salva. Porque lá no capítulo 8, eles já tinham passado por isso. Põe lá, pastor, para mim, por favor. Vai lá no capítulo 8, versículo 23. Mateus 8, 23. Olha que interessante. Tendo Jesus chegado à casa do chefe... Não, é isso aqui não, desculpe. Então, 8:23. Então, estando ele no barco, juntamente com seus discípulos, o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus fazia o quê? Dormia. Olha que interessante. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos? Se o medo não ajuda, a timidez também não. Homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e o fez grande bonança. E maravilharam os homens, ou melhor dizendo, os seus discípulos, e disseram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Penso eu que esse é aquele que você essa manhã veio buscar para tirar você da tempestade. Volta lá para o 14, pastor, por favor. Não posso. Volta lá para o 14. Presta atenção. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter por eles andando por sobre as ondas. Depois ele fala 29, 30, 31. E portanto, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé,
Por que duvidaste? Primeiro, Jesus socorre. Primeiro, Jesus segura na mão de Pedro. Primeiro, Jesus tira Pedro daquela situação. E depois Jesus pergunta para ele: você é uma pessoa, é um homem de pequena fé. Por que você duvidaste? Algumas horas atrás você contemplou o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. E agora você está duvidando do que eu posso fazer. Quantas vezes eu e você, nós duvidamos das coisas que Deus pode fazer? Quantas vezes nós duvidamos? Olha que interessante. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Eu disse que naquele barco só estavam os discípulos de Jesus. Amados irmãos, eu quero deixar algo bem claro aqui para os irmãos hoje. O 33 fala: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Só que existe uma coisa que eu quero que a igreja guarde essa manhã. Para você reconhecer que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, Ele não precisa fazer milagre na sua vida, mas Ele faz. Ele quer fazer. Ele já fez. Ele vai continuar fazendo. Mas não duvide do que Deus pode e faz a sua vida. Adorem a Deus, porque este lugar é um lugar de adoração. Deus te segurou você até aqui, até agora, para que você pudesse ouvir isso. Dê um sorriso, tira a tristeza do seu rosto, tira a tristeza do seu coração, porque o dono do vento, o dono do mar, o dono do barco, o dono da minha e da sua vida está presente. Você vai descer daqui com Ele e sem a tempestade. Nunca, nunca tire o olhar, o foco de Jesus. Porque toda vez que você assim permanecer, você nunca vai se afundar. Eu quero dizer, já estou terminando, que a coragem sua e a fé em Deus, ela combate a tempestade. A falta de coragem e a falta de fé, ela permite que a tempestade seja maior do que você e vire o seu barco. Mas hoje Jesus me trouxe aqui para trazer essa palavra para vocês que são vitoriosos. Segure essa palavra. Diga: Senhor, eu estou no meio da tempestade, mas o Senhor me salvou, porque o Senhor está comigo. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas. Glória a Deus. O que aprendemos disso, irmão? Não tirar os olhos do Senhor, tá, irmão? Não podemos tirar os olhos de Cristo. Vem aqui, apóstola Anitta. Ora pela saída do pregador em nome de Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e amém. Vamos orar acerca da saída dele. Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, eis aqui, Senhor, o teu filho, meu Deus, que transmitiu a palavra ao Senhor, e Senhor, usou ele tremendamente através das nossas vidas, meu Deus. Meu Pai, eis aqui, Senhor, meu Deus, entregamos ele nas tuas mãos. Senhor, meu Pai, aonde que saiu essa palavra, Senhor, eu enche de novo. E também para nós, também, que recebemos, Senhor, que controla ele, Senhor, e guarda, protege, livra de todo mal. No nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Senta aí que ele já vai dar bem. Você pode sair, irmão. Glória a Deus. Já vai terminar o culto já. Rapidinho, tá, irmão? Glória a Deus. O culto já vai terminar. Apóstolo, antes de eu chamar você, põe no Salmo 107, versículo 29 para mim. Glória a Deus. Salmo 107, versículo 29. Aleluia. Já vou chamar o apóstolo para
dar o recado final aqui e a bênção será suportada, tá, irmão? Glória a Deus. Mas eu quero ler esse versículo aqui, que fala no Salmo 107, versículo 29, fala: faz cessar a tormenta ou a tempestade, algumas Bíblias falam, e acalma-se as ondas. Aonde Jesus está pode ter tempestade, pode ter o que for. Mesmo com Jesus no barco vai ter tempestade, vai ter dificuldade, mas a vitória é certa. Você pode ver que Hebreus capítulo 12, versículo 2 fala para a gente olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porque no versículo 30 e 31 de Mateus 14, enquanto Pedro andava sobre as águas, enquanto ele estava andando sobre as águas, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele tirou o foco de Jesus, ele começou a se afundar. Amém, amado? Não tire os olhos de Jesus. Não importa a situação, a dificuldade, o problema, a enfermidade, fique focado com seus olhos, a sua meta em Cristo Jesus, porque você vai passar por isso, você vai passar por essa situação, porque Jesus está contigo, do teu lado, em nome de Jesus, para te dar vitória, em nome de Jesus. Vem aqui a nosso apóstolo Sebastião, em nome de Jesus. Já temos 20 minutinhos para o apóstolo concluir o culto. Meio-dia a gente vai sair daqui, tá, irmão? Meio-dia a gente vai sair daqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um dos senhores aqui. Que Deus esteja sobre as suas vidas, sua casa, sua família. Deus abençoe os pastores, bispos, missionários, presbíteros, evangelistas, diáconos, cooperadores, enfim, todos aqueles que se predispõem a estar aqui conosco. Esse culto, estamos aqui já há 31 anos. Esse ano fazemos 31 anos que nós estamos aqui nesse lugar. E é toda quarta e todo sábado, das 9 ao meio-dia. Aqui está o nosso endereço do Facebook. Agora está o culto ao vivo nesse Facebook. Também nós temos no YouTube, a partir das 18 horas, já estará disponível, tá bom? Algumas pessoas reclamaram, pastor Oswaldo, que o seu Face está sem áudio. Eu dei uma mexida lá, não sei se consegui, aí conectamos no nosso. Então tá no Facebook do Oswaldo José Lázaro, ou você pode conectar-se também no apóstolo Sebastião, que é o meu, hoje só. O meu só tá hoje. Ele tá olhando feio para mim. Hoje só que tá o meu, tá bom? Mas é sempre do pastor Oswaldo, que é transmitido o culto. Tá aí no Facebook, toda quarta e todo sábado, a partir das 18 horas, você pode conectar-se lá no Facebook. Entrando lá, queridos, se inscrevam. É fácil, coloca aí, pastor Oswaldo, a página do site. Nós temos o nosso site, onde você pode também acessar o nosso site, o verde, isso. Onde você pode acessar o nosso site. Site Campanha Explosão de Milagres. É só você entrar aqui e você já estará direto do nosso site, tá bom? Ou coloca lá no Google, né? Se tiver dificuldade, coloca no Google Campanha Explosão de Milagres, e aí você vai entrar no site. Ou entre no Play Store. Entre no Play Store e lá você vai baixar nosso aplicativo. Para você que gosta de ouvir hino, tem 24 horas de hino no ar para você. Eu vou fazer o negócio pedir para fazer o do aplicativo, tá? Só você entrar lá na loja, na sua loja do Play Store, ou e baixar lá o aplicativo. É só você entrar no Play Store e colocar assim, Explosão de Milagres. Aí você vai ver lá um foguinho meio amarelo. Aí você baixa o aplicativo, você vai ficar direto conectado conosco no nosso site, tá? O site já foi construído, mas nós estamos em via de reformulação. Então tem algumas imagens que vamos trocar e tudo, mas o site está funcionando plenamente 100%. Tem vídeos, tem estudo. Você que faz estudo, você que escreve estudo, então você pode enviar para nós com o seu nome. Nós vamos divulgar o seu material na internet gratuito. Isso não tem custo nenhum, tá? Você envia para nós escrito, de preferência em PDF. Você nos envia, vamos publicar a
a sua escrita, seja um comentário, seja um estudo, aquilo que você gosta de fazer. Tá? Eu ministro, irmãos, mas eu ministro mais estudo. Tá dizendo, eu posso pregar na minha igreja? Eu não sou pregador. Eu sou um formador de caráter de cristão. Eu dou estudo. Eu posso até tentar pregar, mas a minha pregação vai tornar um estudo de novo. Então não adianta, vai perder tempo. Tá? Então é o que a gente fazemos. Você que precisa de alguém para ministrar na sua igreja, tem o pastor Oswaldo, que acabou de ministrar aqui, que é pastor, professor, diretor da Escola de Teologia Igreja Batista, Primeira Igreja Batista. Você que quer fazer um curso teológico, você pode estar procurando a escola. É bem fácil você chegar até a escola teológica onde está o pastor Oswaldo. Você pode ir de ônibus, metrô, trem, Uber ou táxi. Ou se você tiver um helicóptero, a pé também, isso bispo, a pé. Se você tiver um helicóptero, não vá porque não tem heliporto. Se você tiver um jato, não vá porque não tem o aeroporto, a pista para pousar. Só tem essas condições, tá? Ônibus, trem, metrô, a pé, bicicleta, moto. Esquecemos, né? Bicicleta e moto. Ou se alguém te carregar também, você pode ir. Recebe, irmãos. Tranquilo, tá bom? Você pode estar convidando o pastor, ele vai na sua igreja, ele vai ministrar lá. Também tem o pastor Pedro de Mello, que está aqui levantando. O pastor é pastor, cantor e compositor. Ele vai na tua igreja. Também tem o pastor Israel, levanta a mão, pastor Israel. Também ele vai lá ministrar na sua igreja, se você o convidar. Tem o pastor Nunes, que está lá atrás, ele vai ministrar na sua igreja. Tem o pastor Maílson, ele vai na sua igreja. Ele vai ministrar. A missionária Márcia. Missionária, pastora Márcia, né? Missionária Márcia, eu confundo. Levanta sua mão, missionária. Ela vai, é a esposa do pastor Maílson. O pastor Maílson, ele é psicólogo, é pastor e é psicólogo. Normalmente, irmãos, o psicólogo não funciona muito bem como pastor, e o pastor como psicólogo não funciona. Eles acabam desmembrando uma coisa da outra. Mas o pastor Maílson conseguiu conciliar as duas coisas. Por enquanto ele está bem. Acho que vai continuar. Glória a Deus. É um ótimo psicólogo, irmão. Você pode estar. Se você tem algum. Porque o cristão, às vezes, ele precisa de um atendimento. Não é que você está louco. Que às vezes, tanto problema, irmãos, que aparece na cabeça da gente. E às vezes você fica com sérios problemas. E você precisa consultar um psicólogo. Então, em vez de você ir num psicólogo não da família, ou seja, não cristão, procure o da casa. Tem um aqui, esqueci de falar, o pastor Oswaldo também é advogado, tem um escritório de advocacia. Qualquer causa jurídica, pode procurá-lo. Está disposto a atender os irmãos. Tem o pastor Pedroso, que está aqui. Você pode convidar, ele vai na sua igreja. Tem o evangelista Joel, está ali, Joel, levanta a mão já. Cantor e compositor, com mais de 200 letras, ele vai na sua igreja. A pastora Lúcia está ali atrás, mexendo no lanche. Ela vai na sua igreja, mas não vai botar a mão no lanche da cantina. Só aqui que ela está fazendo isso. Tá bom? Lá ela não vai fazer isso não. Se fizer, pode mandar o recado que a gente vai lá. Apóstola Anita de Luanda, ela vai na sua igreja. A Noemi vai também na sua igreja. Você pode estar convidando. Elas falam português de Portugal, dá para entender, tá? Tem o nosso pastor que está começando a ouvir. Pastor e compositor e cantor. Pastor, compositor e cantor. Está começando a vir. A gente está com ele aqui já 3 semanas só. E para nós dependemos que ele esteja conosco 90 dias. Esse grupo, irmãos, não é um grupo fechado.
é só esse grupo aqui, igual muitos lugares que você vai, né? Tem muito lugar que você vai. Ah, não, a nossa convenção é só esse nível de pessoa. Não, a nossa igreja é só esse grupo. Não, aqui não. Esses irmãos que eu citei são pastores, são liderança. E não é um grupo fechado, é um grupo aberto. Qual é a condição de você participar do grupo aqui, irmãos? Fazer parte desse grupo e a gente te apresentar no final do culto. É você estar conosco no mínimo 90 dias, presente, e estar sujeito a ouvir, a obedecer, né? Porque todos nós que aqui estamos, obedecemos um ao outro. O pastor Maílson e a pastora Márcia estavam um pouco distantes esses dias, porque eles moram lá do outro lado. Eles moram lá pro lado de São Bernardo, não é isso? Não, é Mauá. Agora a gente está em Ribeirão Preto. Pronto, piorou. Foi mais para longe. Mas estiveram conosco por muito tempo. E então toda vez quando eles voltam, regressam, a gente anuncia, porque já conhecemos a índole do casal. Os irmãos que a gente pede para estar conosco 90 dias é para a gente saber se a pessoa vai obedecer, porque ser crente é uma coisa e estar em Cristo é outra. Muita gente, irmão, Deus está comigo, Deus está com Deus. Não, eu estou com Deus, estou com Deus. Ah, Deus está com você? Eu estou na igreja, mas você é a igreja? Nem todo mundo que está dentro da igreja é igreja. Nem todos que moram em Israel é israelita, irmãos. Então, às vezes você olha a igreja, está cheio de gente, mas é crente. Alguns estão doentes, por isso estão na igreja. Entendeu? Então é meio complicado a gente dizer isso. Então por isso que a gente pede, irmão, você tem que andar 90 dias com a gente. Aquele irmão lá também já está um bom tempo com a gente, ainda não fez 90 dias, né? Mas a gente pede para andar com a gente, porque quando a gente diz, às vezes o irmão diz, eu quero cantar um hino. Não, senta, você não vai cantar hoje. Hoje vai cantar fulano, hoje você não canta. Ah, então vai embora. Esse que bate o pé e vai embora, já pode ir embora de vez, porque não serve para estar no grupo. Porque são pastores aqui, irmãos, que comandam ministérios. Eles não precisam receber ordens. Não são membros da minha igreja. Se você for na minha igreja, a igreja Ceifeiros em Marcha, lá eles não estão, nenhum desses homens, eles estão lá, porque eles têm a igreja deles. Então, cada um sabe o que está fazendo. Não precisam receber ordem. Porém, aqui, irmãos, trabalha na ordem. Um serve o outro, abaixa a cabeça, senta, ouve e responde na hora certa. E se fizer besteira, vai ser chamada a atenção, só isso. E tem que estar disposto a sentar e ouvir, irmãos. Porque todo dia sai confusão. Porque são pastores, líderes, todo dia sai confusão. Porque cada um quer mandar de um jeito e tem ordem aqui, não é assim que funciona. Sabe? Então a gente senta e diz, pastor Pedro, o senhor fez errado, o senhor falou muito e não cantou. Ah, tá bom, pastor, eu vou cantar depois. Mesmo com a cara feia, mas ele canta depois. Nós não está atrás de cara bonita, estamos atrás de obediência. Não, também tem cara feia. Não estamos atrás de cara bonita. A Bíblia diz, compensa mais obedecer do que sacrificar. É o sacrifício, tá sol, tá calor, você tá aqui debaixo desse sol. Podia estar em casa, né? Ou andando por aí. Aí você fica sacrificando aqui, se matando e não obedece. Perdeu tempo, perdeu o culto todo, irmãos. Perdeu o culto todo. É besteira você estar aqui e não obedecer. Sabe, é besteira você estar em um ministério também não obedecer. Eu obedeço só a Deus. Sai da igreja onde você está, meu querido, porque Deus não aparece naquela igreja, nem aqui. Aqui no monte ele não vem também. Mas Deus está comigo, tá? Mas ele não dirige, ele não vem aqui falando assim, olha, faz isso, isso, isso. Se você obedece só a Deus, onde fica o teu pastor? O teu pastor é um homem de Deus. Ah, mas meu pastor bebe, joga, fuma, vai para casa de prostituição. Se ele é o pastor líder, problema dele e de Deus. Não se envolva nisso. É problema dele e de Deus. O teu serviço é continuar servindo a igreja. Ah, eu vou servir uma igreja que está tudo errada. Sabe que você é uma bênção. E Deus colocou você como abençoador na vida daquele líder que está torto. E se você sair de lá, aquele líder pode morrer e a cobrança da alma dele vai para a tua conta. Se você está certo, Deus te colocou lá para corrigir aquele líder ou aquela líder. Não é para você chamar a atenção do líder. Ah, eu vou chamar a atenção. Não, Deus te colocou lá como abençoador do lugar.
Não saia de lá. Fique lá. O líder não presta, você presta. Fique lá. Deus está te usando para abençoar o lugar. Não saia de lá. Você é uma bênção de Deus. Você sempre tem que olhar para você e saber de uma coisa: eu sou uma bênção de Deus. E Deus vai te usar na onde você está. Como foi ministrado aqui, a onda pode se levantar, o barco pode estar afundando. Paulo, a vez diz que Paulo estava indo preso para Roma. Qual que foi a ordem de Deus? Paulo, fala para o capitão, está lá em Atos 27, fala para o capitão do navio entregar o barco na tua mão, ó, pro prisioneiro. Entrega o barco na mão do prisioneiro, porque senão o barco vai afundar e vai morrer todo mundo. Tá vendo? Paulo estava preso, mas era abençoado lá. Tá? Você talvez esteja trabalhando no lugar, o patrão escraviza você, paga mal, judia de você, faz você chegar atrasado no culto, e aí você começa a vou sair, não presta lugar. E Deus está dizendo para você: fique lá. Eu coloquei você lá. Sabe por quê? Porque Deus gosta daquele patrão e sabe que aquele patrão não vem à igreja. E como Deus gosta dele, coloca você lá. Quer dizer, ele não vem, mas eu coloco a minha igreja lá. Ela não vem, mas eu coloco a minha igreja lá. Ninguém sabe, irmãos, o que se passa na mente de Deus. A mente de Deus é uma mente inacessível. Quem você não gosta, quem o mundo não gosta, Deus olha e diz: eu amo. Tem que morrer. Deus diz: não, tem que viver, vai morrer você. Esse aqui vai viver, sabe? Então tome cuidado. Tome cuidado. Você é uma bênção de Deus para abençoar o local onde você está. Tá bom, querido? O pastor... Não, é só isso, já foi avisado. Tá legal? Tava enrolando aqui porque a pastora tava... Cerrou? Beleza. Tava terminando o lanche. Sábado, Santa Ceia do Senhor. Você não é obrigado a vir participar da Santa Ceia. Mas se você quiser vir, as portas estão abertas para te receber. Presta atenção, rápido. Se o teu pastor, teu líder, diz para você: não vá tomar ceia em uma outra igreja. Ah, mas o meu líder não está aqui, vou tomar ceia no monte porque eu nunca tomei a ceia no monte. O Deus que é o Deus do teu líder é o Deus que está aqui. Diga-se de passagem que ele vai entregar você. Ele vai dizer: olha, a minha serva que congrega aqui foi lá participar de uma ceia lá no monte. Ele vai revelar para o teu pastor. Então, se o teu pastor não quer que você tome a ceia com alguém, com outro ministério, não tome. Participe do culto, mas não tome. Pode vir no culto e dizer: meu pastor não gosta que tome a ceia. Problema do teu pastor. Você já declarou, teu pastor não quer, então você quer participar do culto também, mas não tome a ceia. Não pede a ceia. Não pegue, não toque na ceia. Se teu pastor não gosta, não pegue. Tá bom? Você não vai morrer não por causa disso não. Nem Deus vai castigar você. Coisa contrária. Nada. Não tem esse problema. Talvez você está confuso aí. Ah, mas Deus vai entregar? Vai. Porque Saul, nós já vamos só falar isso e orar para nós ir embora. Saul, a ordem de Deus para Saul foi essa: Saul, vai lá, mata os amalequitas, destrói tudo e põe fogo. Saul foi lá, trouxe o rei Agag e pegou alguns bois muito bonito e disse: vou sacrificar ao Senhor. Boa coisa, né? Sacrificar ao Senhor. Mas à noite, de madrugada, Deus acorda Samuel e diz: Samuel, qual foi a ordem que eu dei para Saul? Ah, e aí Samuel repetiu e disse: escuta bem. Que barulho de bois é esse? Que mugido de boi é esse? Que balido de ovelha é essa? Olha, tem coisa aí, vai lá procurar. Foi Deus que falou para ele. O Espírito de Deus disse: vai lá procurar. Ele achou, quando achou, ele disse: ó, pega a espada de Saul e retalha o rei Agag. Ele não fez: faça você o que eu mandei ele fazer. E depois castiga a família de Saul toda, porque não obedeceu. Deus me ama.
o amor de Deus é tão grande que é capaz de tirar a tua vida. Ele não vai conservar, ele vai tirar. Se você vai perder, se você vai se perder, ele tira a tua vida para não se perder. Isso não é ruim, é bom. Não é ruim, é ótimo. Esse é o amor de Deus. Que Deus abençoe a vida do bispo. Obrigado, viu? Esteja disponível. Os demais pastores, missionárias, pastoras que estão conosco, diácono, cooperador, presbítero, que nós não apresentamos, porque não faz a frequência aqui 90 dias ainda. Que Deus te abençoe. A honra esteja sobre os senhores, do mesmo jeito. Tá certo? Se você for convidar um desses pastores, fala com a pastora Lúcia, porque ela tem o telefone de todos. Se for deixar o teu número de telefone, deixa com a pastora Lúcia, porque se deixar comigo eu vou perder e nem vou entregar para ela. E depois, quando você falar, eu agendei o apóstolo, ela vai dizer: não, você não agendou o apóstolo, porque eu não tenho aqui e eu não vou, porque eu vou esquecer. Então, qualquer coisa, telefone é só com ela. Passa para ela qualquer telefone, ou seu, ou se for pedir o nosso, fala com ela. Tá bom? Que Deus te abençoe. Coloque suas mãos assim. Vamos dar a bênção sacerdotal. Saindo daqui, se quiserem comer um lanche, irmãos, tem lanche ali. Tá? Se não quiserem comer, continue no seu propósito. Se quiserem deixar uma oferta para o lanche, só acima de R$1.000. Não, até R$1.000. Pode ser menos. 10 centavos até R$1.000 tá bom. Tá? Mas aí deixa lá com a pastora Lúcia. Não põe aqui não, deixa lá. Porque ela vai pegar a tua oferta, vai orar. Não importa, não seja 10, 5 centavos, R$1, R$2. É para comprar um pãozinho. Estou pagando um pãozinho. Amém, não tem problema. Alguém vai comer aquele pão. Porque você vai comer o pão que alguém comprou agora. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Todos digam amém. Está encerrada a reunião em nome de Jesus. Deus abençoe. Esqueci de apresentar a esposa do pastor Nunes. Esqueci. Levanta a mão. Esposa do pastor Nunes. Irmã Jonice. Missionária. Nice. Missionária Alice, né? Missionária Nice. Ela já casou.